pessoal, tudo bem? Tá gostando bastante do congresso? Que bom! Agora você vai receber aí o Dr. Fábio Lima Leite, ele que é um pesquisador e um cientista. Nós conversamos bastante sobre as possibilidades que a escola oferece aí para os futuros cientistas. Então, lápis e papel na mão e aproveite bastante essa entrevista. Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos aqui hoje em Sorocaba, na UFSCar. Estamos aqui com o Fábio Leite, do programa Futuro Cientista. É um grande prazer ter você aí com a gente. E a gente vai ter um bate-papo aqui, né, Fábio, sobre o programa Futuro Cientista, que tem a intenção de formar futuros cientistas e já está formando, né, Fábio? E, enfim, vamos conversar um pouco aí para vocês conhecerem mais o programa e o projeto do Fábio, certo? Fábio, vamos começar falando um pouco sobre a sua história, né? Conta pra gente aí um pouco da sua história de vida, onde você nasceu, como que foi? Bem, eu queria agradecer, Marco, pelo convite de participar dessa semana. Vai ser importante a gente poder expor para os professores e congressistas o que o programa Futuro Cientista realmente está fazendo nesses últimos anos. Né? Então, eu sou de uma cidade muito pequena, chamada Itanhaém, é uma cidade do litoral sul, né? Uma cidade muito pequena, com no máximo 100 mil habitantes, e uma cidade muito histórica. Né? Então, quando eu era criança, eu tinha entre os 10 ou 12 anos, eu sempre sonhava em ser cientista. Né? Era uma tarefa muito árdua numa cidade pequena que tem pouco investimento. Né? Então, a perspectiva de fazer uma faculdade numa cidade pequena como essa é quase zero. Certo? Então, eu tive muito apoio do meu pai, que sempre me levava para os lugares, levava para o convento, porque lá é uma cidade muito histórica, né? É uma cidade que tem mais de 400 anos, cidade histórica. Então, aqui eu aproveitei esse clima e me envolvi com ele. Então, eu investi duramente durante o meu ensino fundamental e ensino médio a oportunidade de querer ser um cientista. Tá? Eu tinha colegas comigo que realmente gostavam de fazer ciência e eles caminhavam comigo e investiam nesses clubes de ciência, que a gente chamava antigamente de clube de ciência. Né? Então, a gente se reunia no final de semana, planejava as aventuras e corria atrás disso, tá? Sem nenhum tipo de investimento. Tá? Eu tenho até aqui, eu trouxe para vocês, uma reportagem do Estado de São Paulo, de 1991. A gente tinha uma equipe chamada Equipe Einstein, eram 4 ou 5 estudantes do ensino fundamental e médio, e a gente montou uma antena parabólica com guarda-chuva velho. Certo? Eu lembro quando a gente montou, a gente pegou a Rádio Bagdá na época, né? Era justamente na época da Guerra do Oriente Médio. Né? E deu uma repercussão na cidade, porque a cidade é pequenininha, né? E aí chegou isso até o estado de São Paulo. Então eu vou deixar com você, para depois você mostrar os telespectadores, e o impacto que isso aqui teve na minha vida. Certo? A partir dessa reportagem, vou mostrar para você, o estado de São Paulo, a partir dessa reportagem, a minha vida mudou. Certo? E aí eu nunca mais desisti de querer ser um cientista. Poucos anos depois, 4, 5 anos depois, eu estaria entrando em física pela Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp, em Rio Claro. Realmente uma história muito bonita, uma história que mostra como um estudante lá com seus 10, 11 anos, ele já tem dentro dele uma vontade de ser um cientista. E o mais legal de tudo, que ele realizou. Enfim, deixa eu apresentar o Fábio melhor, né? Ele é doutor, pesquisador aqui em Sorocaba, na UFSCar, pesquisa a nanotecnologia, né, Fábio? Isso, hoje a gente tem um grupo chamado Nanoneurobiofísica, é uma nova linha, essa linha não existia até um ano atrás, a gente criou essa linha, publicamos um artigo numa revista de alto fator de impacto com esse nome, Nanoneurobiofísica. E o que a gente faz hoje? Você ver como são as coisas. Né? Comecei numa cidade pequena, tinha um sonho e me tornei esse sonho real. Então, todo mundo que está assistindo, desde os jovens, adolescentes, é bom ouvir essa história para entender que tudo é possível. Certo. Quando você quer, realmente, quando você está disposto a lutar pelo seu sonho, nada vai impedir isso. E eu fico pensando, Fábio, que nesse momento tem professores de ciências, né? Professores de química, professores de física assistindo o congresso, e aí eles
né, em um determinado momento, lá no meio do ano ou no início do ano, ele se pergunta, será que eu faço esse ano a feira de ciências? E aí eu como professor, né, eu fico pensando, olha como essa feira de ciências pode ser determinante na vida de no futuro de um estudante. O que eu tenho a dizer para os professores de ciência? E aí eu englobo todos, de geografia, de história, de matemática. Eu acho que esse tipo de... A gente podia fazer feiras do conhecimento, né? Assim, é mais abrangente ainda. Tem algumas escolas que fazem feiras do conhecimento. E elas são importantes porque o aluno, ali, ele acaba conhecendo realmente, ele pode tomar uma decisão difícil. Escolher o que ele quer fazer no futuro dele. Então, um experimento que ele faz em casa, por exemplo, eu fiz aqui uma antena parabólica com guarda-chuva velho, certo? E aí daqui eu descobri que física era o que eu queria fazer. Um estudante pode fazer um trabalho de história sobre a cidade dele e se apaixonar por história. Você que é formado em história, sabe que é uma ciência maravilhosa, certo? É um curso maravilhoso. Então eu acho que essas feiras do conhecimento, o professor tem que aproveitar isso. É uma ferramenta importantíssima para encontrar futuros talentos. Não é só para a ciência, futuros talentos mesmo, que podem dar um retorno para a sociedade, certo? Pode vir futuramente entrar numa universidade pública, não pagar nada. Tá? Nós temos várias aqui no país. Então o professor de ciência ele tem um papel importante no futuro dessas crianças, desses adolescentes. Tá? Futuro importante. Muito legal, pessoal. Olha só, que dica aí para você, professor, que está na dúvida se monta ou não aí o seu grupo de ciência, a feira de ciências. Eu acredito que é imprescindível, né? Eu sei que dá trabalho, leva tempo, mas é muito importante para o futuro dos seus estudantes, para o futuro da sua escola, enfim, para o futuro aí até do país, né, Fábio? Fábio, e hoje você, junto com uma equipe grande, né, que foi crescendo naturalmente, vocês estão com um projeto muito legal, que é o projeto Futuro Cientista. Conta para mim e conta para os professores que estão assistindo, como que surgiu a ideia desse projeto, Fábio? Eu fui contratado pela Universidade Federal de São Carlos em 2009, aqui no campus de Sorocaba, né? E quando eu entrei, eu já tinha aquela ideia de fazer aquilo que eu não tive. Dar oportunidade para os estudantes, coisa que eu não tive essa oportunidade. Tá? Então eu cheguei na universidade, posso dizer que porque eu fui um cara que lutei muito para isso, certo? Porque eu vim de uma família que não tinha muito dinheiro, uma família classe média, baixa, tá? Então não tinha condições de ficar pagando cursinho, nada disso, e eu lutei para chegar lá. Então quando eu cheguei aqui na universidade, eu falei, bem, agora é a nossa vez de fazer alguma coisa, certo? A gente parar de falar e realmente fazer. Então nós criamos, junto com o professor Ismail, o professor Dr. Ismail Barra Nova de Mello, é um geógrafo, amigo meu, e é o cofundador do programa Futuro Cientista. Então nós criamos um programa, que vocês estão vendo aqui, chamado Futuro Cientista, em 2009. Foi muito difícil no começo, nós temos pouco apoio, né? É difícil ter apoio, mas a gente não desistiu. Hoje, 2016, o programa está fazendo 5 anos, 6 anos já. Tá? E hoje nós temos, no mínimo, já atingimos mais de 1.000 estudantes, desde quando nasceu, mais de 1.000 estudantes já passaram pelo programa. Hoje, nós temos 20 e poucas escolas já, 22, 23 escolas envolvidas com o programa. Quantas cidades, Fábio? São mais de 8 cidades envolvidas, todas da região de Sorocaba. Da grande Sorocaba. Da grande Sorocaba. E estamos fechando o contrato, convênio com mais 5, 6, até o meio do ano, agora em agosto. Legal. Tá? Então o programa está crescendo. Né? Então qual foi a nossa ideia? Qual era a ideia do programa? O programa ele vem. Presta para mim esse folder, Marcos. Nós temos um folder, esse folder aqui mostra exatamente o que a gente faz. Esse folder mostra aqui um plano de vida. O que a gente faz para o estudante? A gente cria um plano de vida. Esse plano de vida, ele é muito bem claro. O que ele fala aqui? A gente adota um adolescente, um jovem, no 6º ano do ensino fundamental 2 e acompanha toda a parte acadêmica dele até ele entrar na universidade. Então é um acompanhamento educacional e social que a gente faz. Tá? É um planejamento que a gente faz, é um plano de vida para o aluno. Tá? Então esses alunos que fazem parte do programa, eles foram escolhidos por cada escola que a gente faz o projeto. Não somos nós que escolhemos alunos, são as próprias escolas. Tá? Então o aluno, depois que ele entra no programa, ele tem que mudar de vida. Então a postura de um aluno depois que entra no Futuro Cientista é uma postura de aluno que quer ser alguém, que quer ter uma profissão. Para você, quais são os critérios? É um aluno que já apresenta
digamos, uma inteligência científica, ou qual outro critério? A gente usa 3 critérios básicos. O primeiro critério tem que ter baixa renda. Então, os alunos que são mais desfavorecidos, geralmente são aqueles que a gente quer ajudar. Em 2015, nós ganhamos o selo de tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil, justamente porque a gente investe em crianças e adolescentes de situações de risco. Né? Então, baixa renda seria o primeiro critério. O segundo critério seria o desempenho acadêmico. Mas nem todos esses alunos de baixa renda têm desempenho acadêmico exemplares. Então, o que a gente faz? A gente investe naqueles que têm o talento. Então, ele é de baixa renda, mas ele tem o talento para ser um cientista. Ou então para se tornar um profissional universitário. Certo? Então, o que a gente faz? A gente adota esses alunos. No momento que ele entra no programa, a nota mínima para ser aprovado e continuar no programa é 7. Então, a maioria de todos os alunos que fazem parte do programa hoje, se você pegar o histórico escolar do aluno, ele evoluiu mais drasticamente. Então, o aluno, depois que ele é adotado pelo programa, o seu desempenho acadêmico melhora demais. Tá? Justamente porque ele tem um apoio. E agora ele tem um sonho. E ele vê a possibilidade de conquistar o seu sonho. Que é o que a gente mexe, é o que a gente conquista aqui. O nosso papel, o papel do programa Futuro Cientista é fabricar cientistas, fabricar talentos. Então pode ser que ele não tenha o perfil para ser um cientista. Mas durante o tempo que ele ficar com a gente vai ensinar ele como que trabalha um. A gente vai transformar ele num cientista, certo? Num talento. E aí esses estudantes, eles, além de vir conhecer aqui, né, o campus, em algumas atividades orientadas, vocês também vão até a cidade, conversam com os professores desses alunos, como que funciona? Como que o programa ele trabalha com os alunos? Ele tem 2 módulos, né? Então, tem um módulo que é feito aqui dentro da UFSCar e um que é feito na escola. Dentro da escola, o que a gente faz? A gente desenvolve várias atividades. Então, lá tem a Maratona do Conhecimento, que a gente desenvolve em todas as escolas, e todos os alunos devem participar dessa maratona. É uma prova estilo vestibular. Então, desde o 6º ano, o aluno aprende a fazer um vestibular com a gente. Quando ele chega no 3º colegial, ele já está treinado. Certo? E a prova é difícil, porque se ele erra uma questão, ele perde uma que ele acertou. Então, ele não pode chutar. Certo? Então, o telespectador que está assistindo a gente, o cara não pode chutar na prova. É prova com questões. Né? Então, se ele errar uma, ele perde uma que acertou. Então, essa é a Maratona do Conhecimento. E o concurso de literatura. A gente ensina o aluno a fazer redação. Então, desde o 6º ano até o 3º colegial, o aluno é treinado para fazer redação. Vocês sabem que, 1 ano, 2 anos atrás, teve mais de 600 mil alunos que reprovaram a redação no Enem. É seríssima, né? Quer dizer, uma redação não dá para aproveitar nada dela. Então, nós sabemos onde está o gargalo. Tá? Então, nós estamos investindo nisso no aluno. Então, a gente pega... Nós temos vários supervisores em cada escola, e os supervisores, a maioria, são pedagogos, né? Ou licenciados em alguma disciplina, em algum curso. Esses pedagogos vão para a escola e ensinam os alunos a montar essas redações. Então, nós estamos treinando os alunos junto com o professor de português a escrever uma redação. E aí vocês vão lá e dão uma capacitação para os professores também, de português? Nós estamos ainda planejando como fazer isso, certo? Isso é um planejamento que tem que ser feito. Mas, obviamente, que é um plano que nós temos que incluir agora em 2016 e 2017. Trabalhar isso de forma restrita com o professor da escola. Porque o professor também precisa desse diálogo com a gente, né? Então, acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada com calma. Né? Mas o professor, é importante que ele trabalhe isso com o aluno. Se o professor de ciências, ou o professor de qualquer uma dessas disciplinas, investir na redação, o aluno vai passar com nota alta no vestibular. Ele vai conseguir entrar nas universidades mais concorridas. Redação tem peso muito alto em alguns cursos que você quer fazer. Medicina é peso 2, Direito, porque redação é uma coisa importante. Saber escrever é uma coisa muito importante. Então, o que a gente faz? A gente desenvolve atividades individuais, Maratona do Conhecimento e concurso de literatura. E uma atividade em grupo, que é o Clube de Ciência. Então, no 2º semestre, os alunos se reúnem em cima de um tema que a gente geralmente oferece para eles. O tema desse ano, por exemplo, 2016, é um tema livre. Então, eles vão poder fazer desde uma estação meteorológica até um observatório astronômico. Certo? Então, os estudantes que fazem parte do programa, eles aprendem a trabalhar em equipe e de forma individual. Criando independência. Sempre é essa a questão. O nosso lema é aprendizado pela descoberta.
Legal. Pessoal, professores que estão aí acompanhando o Congresso Educadores do Futuro, eu estou pensando aqui o seguinte, né? Eu me lembro, Fábio, quando eu era universitário, a gente tinha lá, né, algumas falas, né, no meio acadêmico que a academia está muito distante da realidade da sociedade. E aqui, por isso que eu estou aqui, fiz questão de convidar você para participar desse congresso, porque você e o programa é um exemplo de que vocês da academia estão indo lá na escola, atrás desse estudante, ajudando e apoiando e capacitando os professores. Ou seja, além de vocês estarem aqui produzindo ciência, produzindo conhecimento, vocês estão indo lá na ponta, onde estão lá as crianças de 10, 11 anos de idade e incentivando eles a entrar no mundo da ciência. Realmente, eu acho que esse exemplo, Fábio, ele deve ser seguido por muitos outros projetos da academia. Eu particularmente acho muito isso. É de fato uma extensão, né? A universidade, ela tem alguns objetivos muito bem descritos, né? E um deles é realizar a extensão, fazer projetos com a comunidade, com a sociedade, tá? E é o papel que nós estamos fazendo. A gente faz isso há 5 anos com a ajuda desses professores, né? Tem vários professores aqui na UFSCar que fazem projetos interessantíssimos. Se o telespectador quiser saber o que a gente faz, é só entrar no site da UFSCar e tem lá a extensão. Então, se procura na aba de extensão, você vai ver que tem projetos aqui culturais, cinemas, cineminhas para jovens educadores para professores. Tem a CIEP, que são projetos de extensão, como se fossem mini cursos e cursos, certo? Então, esses professores de ciências podem ter acesso a esses cursos de graça. Bacana. A gente pode deixar disponível para você divulgar no site nessa semana aí. Com certeza. Tá? E aí o professor pode ter acesso a isso aí, esse tipo de material. Legal. Fábio, fala mais um pouco como que foi a implantação do projeto. Tá. Como foi? Se foi bater na porta das prefeituras? Foi difícil no começo, porque hoje, se você quiser fazer um projeto de qualidade, você tem que ter investimento. Né? E investimento você não consegue de um dia para o outro. Então você tem que convencer as pessoas a investir no seu projeto. O que nós fizemos? Nós contratamos a primeira vez uma empresa, que foi a Gerdau. A Gerdau era uma empresa que tinha uma unidade aqui, que apostou no projeto. Tá? Sem a Gerdau seria difícil a gente ter criado o programa. Tá? Depois da Gerdau a gente começou a procurar as prefeituras. Então hoje nós temos 7, 8 prefeituras no projeto, né? E essas prefeituras, o que elas fazem? Elas investem para nós desenvolvermos o projeto nas suas escolas municipais. Então, hoje a gente trabalha muito com a escola municipal porque tem um investimento. Tá? Então, a gente vai até a escola, adota 20 estudantes de cada escola, de 20 a 30 estudantes, tá? E fica com eles até ele chegar na universidade. Todos com apoio da prefeitura. A prefeitura precisa adotar a ideia. Olha só que bacana. Não é um ano o projeto, né, Fábio? O projeto Futuro Cientista vai lá no aluno do 6º ano, pega na mão dele e vem trazendo ele até ele entrar numa faculdade. Olha que bacana. Por exemplo, esse ano tivemos 12 alunos aprovados em universidades que são do programa Futuro Cientista. Desses 12 alunos, vários estavam com a gente desde quando foi fundado o programa, 2011. 2010 para 2011. Está dando frutos. Estão dando frutos. Já plantou a semente, já cresceu e já tem frutos. É um projeto que demora, ele demora para dar resultado, certo? Mas ele está sendo efetivo. Então, os estudantes que continuaram com a gente até hoje estão com bolsa de estudos nas universidades particulares, porque o aluno que não passa na universidade pública, ele não precisa entrar em desespero, porque ele é um adotado do futuro cientista. A gente tem bolsas em faculdades particulares. Então, a Uniso, por exemplo, fornece para nós 5 bolsas integrais. O aluno não paga nada durante todo o curso de graduação. Eu não tive isso, ele teve isso. Então, o aluno ele tem que aproveitar. Então, esses alunos, geralmente, eles vão até o fim do curso, estão muito bem treinados e valorizam o que a gente faz. Certo? Então, o aluno, quando ele quer, ele vai embora. Pessoal, eu estou interrompendo o Fábio aqui, porque eu costumo dizer, Fábio, que o que é bom precisa ser divulgado, né? A gente vê um monte de tragédia na televisão aí, e quando a gente vê um projeto como esse que
está dando frutos já, ele precisa ser divulgado, multiplicado, para que, enfim, para que outras pessoas lá em outras regiões do Brasil adotem essa ideia. Olha só, olha a dimensão. Então o Fábio, que começou lá com 10 anos, que queria ser um cientista, fez uma faculdade, se transformou em um cientista, hoje ele é professor numa instituição pública, né, Fábio? Ele foi atrás de uma parceria, de um patrocínio de uma empresa, não sei se você conhece, mas Sorocaba é um polo tecnológico, então as empresas têm interesse, né, em cabeças pensantes. Foi lá, patrocinou você, o seu projeto. E deu um impulso para o projeto. Deu um impulso para o projeto e agora uma faculdade particular, que é a Uniso, Universidade de Sorocaba, ela também tem um interesse e oferece bolsas integrais. Projeto, integrais. Tem mais uma faculdade, vou até lembrar vocês, os telespectadores, tem uma faculdade chamada UniBR, que fica em Botucatu, que fechou com a gente 10 bolsas integrais. Que maravilha. Para 2016 e 2017. Então veja bem, pessoal, às vezes a gente fica reclamando que não tem. É possível. Olha só, é um caminho, né? Foi difícil, bater de porta em porta, mas hoje as empresas de economia privada procurando ele e oferecendo bolsas, oferecendo patrocínio. Então, quer dizer, é possível. É possível quando você leva alguma coisa de boa para a sociedade, igual o Projeto Futuro Cientista, né? E como estão os projetos hoje, Fábio? Hoje. Eu até anotei aqui, porque essa pergunta é interessantíssima. Hoje nós temos um total de 23 escolas, certo? 5 prefeituras já fechadas e mais 4, 5 em negociação. E, além das escolas públicas, a gente adota também um abrigo, que a gente chama de unidade de acolhimento, os antigos orfanatos, né? E hoje a gente trabalha com a Betel, que é uma associação, e fica aqui, tem uma unidade em Sorocaba. A nossa ideia é que para 2017 a gente amplie para todos os orfanatos, todas as unidades de acolhimento de Sorocaba e região. Tá? No projeto nós estamos tentando também encontrar um patrocinador para o projeto. Tá? E aí a ideia nossa é trabalhar com aqueles alunos que estão saindo do orfanato, saindo da unidade de acolhimento, do abrigo. 17 para 18 anos. Porque depois que eles saem, todos nós sabemos, ele não tem nenhum tipo de apoio do governo, seja do Estado ou do município. Né? Então a ideia nossa é colocar ele dentro da universidade pública. Para quem não sabe, a UFSCar ela tem diversas bolsas. Então depois que o aluno entra aqui, ele pode ter bolsa alimentação, bolsa moradia, bolsa de iniciação científica, seja na área de educação ou na área de pesquisa básica. Então ele não tem muito, se ele entrar aqui, ele vai ter o impulso que ele precisa, certo? Tudo pago pelo governo, tá? Desde o ensino até as bolsas de ajuda. O nosso dinheiro que a gente paga em impostos, muito bem investido, retornando, né, para os estudantes, para que eles queiram fazer aí o ensino Quando superior. o programa começou em 2010, o programa começamos com 20 estudantes de uma escola de Votorantim. Certo. Hoje nós temos 700 alunos no programa, esparramados em 20 e poucas escolas, mais de 7 cidades envolvidas no projeto. A ideia nossa, obviamente, é que até o final do ano isso passe dos 1.000 estudantes. Certo. Porque nós estamos fechando com as prefeituras, então vai entrar mais gente, provavelmente. Então, para vocês verem o impacto que tem hoje o programa na região. Né? 1.000 estudantes, todos muito bem selecionados pelas escolas. Legal. Então, você está falando aí, né, do como está o projeto hoje e quais são os planos do projeto. Eu acredito que todo projeto ele deve, né, crescer com de forma sólida, né? E vocês já cresceram. Por exemplo, se um professor lá de Manaus, como que eu implanto o projeto Futuro Cientista aqui? Enfim, vocês pensam em expandir para além das fronteiras físicas, já que a gente está falando aqui com um congresso que está atingindo milhares de pessoas pelos 4 cantos do Brasil, vocês pensam em expandir de forma online, virtual? Pergunta muito boa, Marco. A questão da expansão, ela tem que ser feita de forma planejada, certo? Então hoje o programa, como ele tem hoje um selo de tecnologia social, ele pode ser multiplicado, ele pode ser reaplicado em qualquer escola, certo? Então, se alguém no Brasil, qualquer lugar do Brasil, quiser aplicar o nosso projeto e reaplicar ele, é só entrar em contato com a gente. Pode ser, atualmente você deve colocar depois o nosso contato lá embaixo,
pode entrar no nosso site, que é www.futurocientista.net, e lá vai ter todos os contatos. Então não é muito difícil, não. A gente pode passar, a ideia nossa, se o cara estiver no Acre, por exemplo, um estado muito longe, e quiser desenvolver, uma escola de lá, quiser desenvolver o programa, dá para fazer de forma online. A gente pode orientar ele de forma online. Obviamente que a gente vai ter que fazer uma visita presencial. Né? E aí, fazer uma visita na escola, na cidade, conversar. Porque o que acontece? O projeto, para ser desenvolvido, precisa de investimento. Então, se tiver alguém fora do estado de São Paulo que queira desenvolver, provavelmente a prefeitura tem que investir para aquela cidade. Tá? E o investimento é muito baixo. Certo? Muito baixo, ainda mais o retorno é alto. Certo? E o investimento é baixo. Então, o que a gente tem que fazer, o próximo passo do futuro cientista é multiplicar o número de alunos. Certo? Nós estamos conseguindo fazer isso de acordo com o que a gente vai... o que as prefeituras estão conhecendo o projeto agora. Né? Conforme vai conhecendo o projeto, eles vão entrando em contato. Só essa semana passada eu tive contato com 4, 5 prefeituras nos procurando para fazer o projeto. Então, eu acho que com esse congresso vai ficar muito mais fácil para a gente multiplicar. Então, qualquer pessoa que queira realizar o programa em sua escola, entre em contato conosco através desse congresso. Certo? É a porta, é o caminho para a gente fazer o nosso projeto na sua cidade. Entre em contato conosco que a gente vai pensar numa maneira de resolver essa questão. Legal, Fábio. Muito bom, hein? Então, eu fico pensando, né, que aqui tem professores, gestores de Secretaria de Educação, tem também assistindo aqui, enfim, gestores de universidades, instituições de ensino superior e quem sabe até algum empresário, né, Fábio? Algum empresário que, assim como a Gerdau quis patrocinar, você também que é empresário, você também pode. Conversa com o Fábio, entra lá no site do projeto, repete para a gente o site do www.futurocientista.net. Eu já entrei lá, tem vários exemplos de resultados, né, Fábio? Tem mais do que a gente falou aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, entra lá para você ver as fotos, o acompanhamento, as finalizações de cada ano, né? Eu sempre recebo o e-mail mostrando o resultado do projeto. Enfim, e aí, Fábio, para a gente chegando, né, ao final da entrevista, eu fico pensando aqui, né, que você tem o seu papel, né, de pesquisador, né, um cientista aqui na UFSCar, mas eu fico pensando também que esse próprio projeto, o quanto que você não precisou criar, o quanto que você não precisou inovar, o tanto que você não precisou romper as barreiras, né, do conhecido para ir lá construir esse projeto, bater na porta de uma faculdade, de uma empresa, de uma escola, de uma secretaria de educação, enfim, o quanto essa sua capacidade de pesquisa, de pesquisador, também não contribuiu para você criar o projeto, né? Porque além da sua vontade em realizar o projeto, você precisou ser bastante inventivo para colocar ele em prática, né? Enfim, depois, né, se você quiser mandar aí uma mensagem para os futuros cientistas, para os alunos que te acompanham, professores ou pessoas que queiram participar e acompanhar você. Eu acho que o congresso ele é muito amplo, né? Então nós vamos ter desde alunos, professores até gestores e empresários fazendo parte do congresso. E cada um tem um papel na sociedade, certo? Questão de responsabilidade social, né? Então, a questão da empresa, por exemplo, ela tem uma questão de responsabilidade social. Então, apoiar projetos como esse, que existem vários no país, né, que podem ser apoiados, é de suma importância para o desenvolvimento desses adolescentes. Porque o que acontece? Hoje nós sabemos hoje que a maioria dos jovens tem um sonho, certo? E qual é o nosso papel? Investir no sonho deles. Dar uma chance para que ele consiga conquistar o seu sonho. E essa chance pode ser feita de um investimento, de uma empresa, pode ser feito com um professor, por exemplo, apoiando
incentivando o aluno em sala de aula, desenvolvendo esse tipo de feiras de conhecimento, feiras de ciência, isso incentiva o aluno. E a questão do aluno, ele tem que querer, certo? Não existe professor ou gestor que faça algum tipo de milagre, certo? Se o aluno não quiser, vai ser difícil ele chegar até uma universidade, ele vai ter que lutar, certo? Então, o recado que eu deixo, principalmente para os estudantes, é que foquem no seu objetivo. Se o seu objetivo é entrar numa universidade, seja lá onde você estiver, certo? Qual é a sua faixa etária, com a sua condição socioeconômica, não interessa. Se você tiver um foco e quiser chegar na universidade, a possibilidade é grande, quando você quer. E nós estamos aqui para ajudar você, certo? O congresso ele foi montado, criado com muita inteligência da sua parte, justamente para poder levar essa informação. As pessoas vão ter a chance agora de ver as possibilidades que elas têm para se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então, o recado que eu deixo, principalmente para os estudantes, não se envolver com drogas. Eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, nas minhas palestras. A gente perdeu muitos estudantes da nossa equipe, do nosso programa, para as drogas. Tá? E não existe, a gente sabe para onde o caminho final de tudo isso. Então, o conselho que eu dou para os estudantes é focar nos estudos. Foque nos estudos e você vai colher o fruto. Sua família vai colher os frutos disso mais cedo e mais tarde. Agradeço, muito obrigado por ter me convidado. Pessoal, muito obrigado então, Fábio. Eu espero que você tenha gostado aqui desse nosso bate-papo. Enfim, pesquise aí, entre no site jovenscientistas.net, futurocientistas.net e pesquise mais, leve para a sociedade. Posso fazer um agradecimento, Marco? Com certeza. Gostaria de agradecer a equipe, nós temos uma equipe muito grande, uma equipe para manter o projeto. Então eu gostaria de agradecer a Caroline, que é a Caroline Pavão é a nossa vice-diretora, presidente do programa, e toda a equipe que trabalha com a gente. Temos hoje mais de 15 pessoas trabalhando no grupo, certo? Além das empresas e as prefeituras que nos patrocinam. Sem essas pessoas e sem essas equipes, essas prefeituras, o projeto não ia sobreviver. Tá? Então agradeço imensamente, agradeço a oportunidade que você me deu de passar essa informação para os congressistas, certo? E eu espero agora que os telespectadores aproveitem essas informações, certo? E desenvolvam de forma pessoal e profissional. Tá jóia, pessoal. Então é isso. A gente se vê na próxima palestra. Obrigado e até mais.